É, padre. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Que bom, fico feliz de você estar aqui com a gente, viu? Alegria minha. Vamos sentar, vamos bater um papo? Por favor. Muito bem, diga. Opa, quase que eu caio aqui. Diga uma coisa, antes de falarmos qualquer assunto, quem é Fernando Nascimento? Ai, padre, acho que sou alguém de quem Deus teve muita misericórdia. Amém. Sou nascido na cidade de Curitiba, no Paraná. Filho do seu Zé e da Dona Maria, do interior do Paraná. Que vieram, interior. Isso, que vieram para Curitiba. Tenho 2 irmãos, o irmão mais velho se chama Ricardo, a irmã mais nova se chama Gislaine. E nós sempre fomos uma família católica. Bom, né? Mas aquele catolicismo, né, convencional, aquilo que a gente ia na missa aos domingos, mas qualquer outro evento, nós substituiríamos a missa por esse evento. Esses católicos são uma bênção de Deus, né? Maravilha. E nós colecionávamos aí uma série de sofrimentos e de problemas dentro da nossa casa. O meu irmão mais velho, com seus 16, 17 anos, ele era jogador de futebol, jogava nas categorias de base do Atlético Paranaense, lá em Curitiba. E já iniciava uma certa dependência já com relação ao álcool. Ele bebia demais, saía muito, se envolvia com pessoas, gente da pesada, ali no nosso bairro, na nossa região, que é um bairro relativamente perigoso. E, então, por causa disso, a gente já via sendo gerado aí um monte de sofrimentos nesse sentido. Até que, né, encurtando muito essa história, na sua misericórdia, Deus permitiu que o meu irmão encontrasse 2 amigas que fizeram a ele o convite para que ele visitasse um grupo jovem. E era um grupo jovem de oração carismático. E no primeiro encontro, em 1h30, Deus fez aquilo que durante anos ninguém tinha conseguido fazer. Ele entrou ali alcoólatra e saiu dali cheio do poder do Espírito Santo e transformado. Tá vendo? Tem tudo a ver com o nosso tema, né? Crer e ser restaurado. Exatamente. Então isso é muito interessante. E você está aqui em São Paulo desde quando? Padre, eu estou desde janeiro do ano passado, mas definitivamente mesmo desde abril do ano passado. Eu morava no Rio Grande do Sul, né, com a minha esposa, meus filhos. Na verdade, o meu filho, a minha filha já nasceu aqui, tem um bebezinho. E juntos, então, desde abril. Nós morávamos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, e viemos para cá. Ah, certo. Agora, vamos falar um pouco sobre você, sobre a sua experiência de fé, como foi? Porque você falou do seu irmão. Sim. Né? E a sua? Como é que você teve o contato com o Senhor? Como é que o Senhor realmente restaurou a sua vida? Como é que foi tudo isso? O início de tudo realmente foi o toque de Deus na vida do meu irmão. Por meio dele é que a nossa casa sofreu uma grande transformação. Sabe, padre, as pessoas às vezes se enganam. Elas vão num encontro, num retiro, numa missa, e elas rezam e elas acham que a transformação, a restauração, ela é um passe de mágica. Eu vou chegar em casa... A varinha mudou tudo, né? E está tudo transformado, está tudo mudado. Uau, né? E o meu irmão é um grande testemunho disso. Quando ele chegou em casa desse encontro, ele encontrou a mesma casa. O mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos irmãos. Mas a nossa casa não encontrou o mesmo Ricardo. Ele havia mudado. E isso chamou a minha atenção. E eu falei, o que aconteceu com o meu irmão? E ele começou a me levar aos grupos de oração, a esse mesmo grupo de oração. E lá, eu comecei com 12 anos de idade a ouvir que eu era amado por Deus. Amém. Comecei a ouvir que o pecado era a pior coisa que podia acontecer na minha vida, mas que Deus havia me amado e me dado seu filho para que eu pudesse ter nele redenção.
Lá eu comecei a ouvir a respeito da fé e da necessidade de uma conversão. Lá eu comecei a ouvir que Jesus era Senhor absoluto da minha vida. Ou seja, os passos de uma iniciação, realmente eu fui ter ali, aos 12 anos, naquele grupo, e eu me recordo o dia no qual, numa experiência de oração, aquilo que eu sabia pela fé, eu experimentei. Eu senti, Padre, que eu era filho de Deus. Amém. Que Ele era meu pai. E eu me lembro disso, porque eu chorava muito, comovido pelo toque de Deus na minha vida com 12 anos de idade. E eu e meu irmão voltamos para casa, os dois incendiados daquela experiência, transformados, e nós entrávamos no quarto para rezar, e às vezes chegava a visita e nós estávamos rezando alto, né, típico da manifestação carismática, e as pessoas batiam na porta, a minha mãe batia na porta, tem visita, né? E nós tínhamos que dizer, mãe, mas a senhora está com vergonha do quê? Porque estão rezando, né? Não pode. É lógico, né? Sem exageros, mas entenda, era um adolescente e uma criança. Sim, a experiência, todo aquele fervor inicial, isso é natural mesmo, né? Aquela experiência me levou... A minha família toda fez essa experiência depois, graças a Deus. E aquela experiência me levou a querer ser todo inteiramente de Deus. Todos nós somos chamados a ser inteiramente de Deus, né? Mas para mim, na minha compreensão, aquilo era consagrar-me, e na minha concepção, consagrar-me era ser sacerdote. Tá, você teve essa experiência profunda com 12 anos. 12 anos, na renovação. E quando foi que você sentiu que quer dizer, porque depois você vai discernir a sua vocação, né? Sim. O processo é esse. Mas quando foi que você sentiu que você deveria se consagrar totalmente, aí nesse caso, para o sacerdócio, né, na sua vida? Eu tinha 14 anos. Foi logo 2 anos depois? 2 anos depois. Porque assim, eu comecei a participar ativamente, a minha família entrou ativamente, o meu irmão foi coordenador nacional de jovens da renovação, a família sim entrou realmente de cabeça. E o testemunho dos padres que estavam à frente do movimento lá em 97, 98, mexeu muito comigo. Um dos padres que mexeu muito comigo se chama Eduardo Dougherty. Ah, claro, né? Ele pregou para nós em Curitiba, lá na chácara da comunidade AME, né, para o pessoal que é do Paraná, vai saber, o pessoal da renovação. E eu lembro daquele homem apaixonado por Jesus, aquele baita, né? Um baita prédio, homem, né? Um 2 prédio, metros e alguma e eu coisa. pequeno, olhando para ele, eu via ele apaixonado e falando de Jesus como quem conhece. Eu disse, eu quero ser como ele, né? Quero ser como ele. E outros sacerdotes foram grandes testemunhos, né? Então, isso falou assim, poxa, eu quero ser consagrado como esses irmãos são, como esse padre é. E aí nasceu em mim o desejo de ser padre. Eu fui falar para o meu irmão, falei assim, Ricardo, eu quero ser padre. Ele disse, você quer ser padre para quê? Para aparecer? Para as pessoas baterem palma para você? Aí eu chorei muito. Meu irmão foi muito, né? Foi assim, pá! E aí eu fui rezar. Falei, Deus, me dá uma palavra. Me direciona. E eu lembro que era uma sexta-feira, minha família toda foi ao grupo de oração e falei, pai, hoje eu não quero ir no grupo. Mas por quê? Eu quero ficar em casa, eu quero rezar sozinho. E meu pai não compreendeu, mas deixou. E eu lembro daquela noite como uma das experiências mais profundas que eu tive de Deus na minha vida, onde eu, como criança, montei um pequeno altar, peguei uma imagem do Sagrado Coração, uma imagem de Nossa Senhora, a Bíblia aberta, acendi uma vela, desliguei as luzes da casa, me ajoelhei e me derramei ali, falando, Deus, se você... Eu quero dizer, eis-me aqui, me chama. Eu estava pedindo, por favor, me chama, que não fosse algo puro e simplesmente da minha emoção ou do meu desejo de querer aparecer, como meu irmão havia falado, porque eu queria servi-lo. E eu me recordo até hoje, a palavra que ele me deu no coração foi Eclesiástico 2. E ela inicia assim, se quiseres entrar para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, prepara a tua alma para a aprovação, sofre as demoras de Deus. Eu sei que aquela palavra tocou a minha vida. E eu falei assim, não, eu creio que Deus está me chamando sim. E ali, peguei uma lista telefônica no outro dia e comecei a procurar todos os seminários que apareciam. E eu ligava, e eu quero ser seminarista. Não temos seminário menor, não temos seminário menor lá em Santa Catarina. Né? Enfim, até que um dia
já encurtando, no nosso grupo de jovens apareceram 2 seminaristas ainda, 2 irmãos religiosos da Congregação dos Legionários de Cristo. Ô, Fernando, vamos deixar para a gente entrar nesse assunto para o nosso próximo bloco? Claro. Eu queria falar um pouquinho mais. Vou falar, deixa eu mostrar para o pessoal em casa, dá para mostrar aqui, onde eu posso. Você, Felipe, né? Então, ó, o livro A Renovação Carismática e a Liturgia, do Fernando, você que escreveu. Por quê? Eu vou falar para a gente para o próximo bloco. Porque você tem essa experiência, né? Então, a experiência da espiritualidade da renovação carismática e a experiência da Congregação dos Legionários de Cristo, que é totalmente diferente, né? Sim. Então, para quem conhece, sabe, é uma extremamente para frente e a outra um pouco mais conservadora, mais sóbria, né? Não que não tenham valor as duas. Todas têm os seus valores, foi já, né? Todas têm os seus valores. E aí, você sai de porque você entrou num extremo da experiência de fé e saiu desse extremo, acho que entrou quase que em um outro extremo. Sim. E isso é muito interessante. Mas nós vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco. E, ó, segura aí que o Fernando e eu vamos tomar uma aguinha. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Segura que você sabe, é rapidinho.